Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, nós recebemos em nossos estúdios o Dr. Vinícius Rodrigues. O Dr. Vinícius Rodrigues foi secretário de saúde até que dia, doutor Vinícius? Bom dia, Kiko. Bom dia a todos que acompanham. Bom dia. Mandar um abraço pro prefeito Léo, que estava agora há pouco aqui conosco. Até o dia 3 de março. Até o dia 3 de março. Até o dia 3 de março. As águas de março chegaram. Foi uma quinta-feira, hein? O senhor teve um êxito importante na última eleição, né? Há 4 anos atrás, numa candidatura a deputado federal, onde muita gente fala, puxa, o doutor Vinícius vai ser candidato a deputado federal. O senhor foi bem votado, tornou-se o primeiro suplente do PSL. Todo mundo acreditava que em algum momento o presidente Bolsonaro fosse e chamar algum deputado do partido e que o senhor pudesse fazer parte da Câmara Federal. Enfim, isso não aconteceu, o senhor continuou com a sua jornada, recebeu um importante convite do prefeito Rodrigo Manga e eu posso dizer que num primeiro ano de trabalho, 1 ano e 3 meses de trabalho, o senhor fez um trabalho robusto, consistente, não só planejou, né, o que fica para a sequência do governo do prefeito Rodrigo Manga, mas executou muito, ajustou a hierarquia da saúde, ou seja, a entrada nos pronto-atendimentos, tornou 4 pronto-atendimentos de 24 horas, enfim, foi um feito. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco de tudo que foi realizado nesse período e que lhe credencia como um servidor público de excelente qualidade. Muito obrigado, Kiko. Quando nós assumimos a secretaria, tinha muita coisa desorganizada a se fazer, e então nós retomamos desde os processos administrativos, né? Agradecer toda a equipe de servidores que trabalhou comigo ao longo desse pouco mais de 1 ano. Retomamos todos os processos administrativos e os processos da ponta, para fazer isso mesmo. Então, tem que ter um PA 24 horas, qual é a estrutura que tem que ter, vamos revisar contrato, vamos melhorar. Citando 2 coisas que aconteceram esse mês de março, por exemplo, mas que nós deixamos prontos: a UPH da Zona Oeste, a UPA do Éden, agora contam com ambulância. Então a pessoa está lá, saiu uma vaga de internação, a ambulância de lá leva a pessoa. Não tem mais aquela coisa de esperar uma ambulância de algum ponto. Não, então o tempo de espera médio, a pessoa que vai estar lá, que vai ser internada, o tempo de espera médio caiu de 16 horas para 1 hora. 16 horas. Para 1 hora. Ela esperava uma ambulância para ir para Santa Casa, para Santa Lucinda, para o regional, 16 horas. E agora é 1 hora na UPH da Zona Oeste, na UPA do Éden, no máximo 1 hora. Nós vamos ainda, nesse semestre, né, fazer isso no Zona Norte e no Zona Leste também. Eu digo nós porque ficou, né, trabalho, né? E nós já fizemos isso já está contratualizado, a questão dos prazos para iniciar. Ampliamos o SAMU, que tem um objetivo de transformar o SAMU em 7 minutos. Então, se você pedir um SAMU no município de Sorocaba, a ambulância tem que chegar na sua casa em 7 minutos, e não em 2, 3 horas. Então, tudo isso a gente foi fazendo com trabalho, com organização, trazendo mais servidores, organizando a secretaria. E um fato importante, vou falar para pessoal, assim, eu sempre fui muito crítico, né, Kiko? Todo mundo sabe, todo mundo falava. Fora da ação enquanto secretário, politicamente, o senhor não é uma pessoa presente nas redes sociais, o senhor tem uma posição política e o senhor não é morno. O senhor não é Moro, né? Não é morno. Moro nem pensar. O senhor não é morno. O senhor tem uma posição clara, goste ou não. Aliás, o senhor é muito transparente nessa sua posição. Ela deve ser respeitada, obviamente. E aí, pela primeira vez, né, através da oportunidade que o prefeito Manga me deu, eu pude mostrar para as pessoas o momento de eu deixar de ser pedra para ser vidraça. Então é um momento que você não... Porque é muito fácil fazer crítica. Difícil é pegar os problemas do dia a dia e resolvendo e organizando isso, motivando uma equipe a trabalhar, a seguir. E para mim foi muito bom, no sentido que... A relação com os parceiros, me parece que a princípio ajustou a carga, né? Mas a relação com os hospitais parceiros, né? Com aquela hierarquia final de cirurgias, situações mais complexas, né? Que o caso da Santa Casa, do GEPASSE, do Santa Lucinda e o Hospital Regional, é uma relação também que ela azeitou, né? Ela ajustou.
né? Quando a gente chegou... Tornou-se de muito respeito, de atender, de ninguém não empurra aqui, empurra de lá, né? Quando a gente chegou, a gente teve que chamar todo mundo e falou assim, olha, por que não está dando certo? E vamos mudar. O problema é o contrato, o problema é o fluxo de regulação, o problema é a maneira como se faz o agendamento. Estava desorganizado, tô vendo. Eu sei que o senhor não quer fazer, não vamos fazer uma crítica aqui ao passado, Totalmente. mas estava remédio, não tinha ambulância, contratos finalizados. Não tinha, por exemplo, no ano de 2020, é difícil que a gente é o médico do dia seguinte, né? A gente não estava naquele primeiro momento de pandemia, mas toda a parte de compra de remédios não tinha. A gente chegou na secretaria no meio de uma pandemia e não tinha contrato de fornecimento de oxigênio. A gente não tinha. A White Martins estava fornecendo oxigênio para a prefeitura e depois a prefeitura ia ver como é que pagava. Então tudo isso a gente teve que reorganizar. A questão de contratos dos hospitais. Tem parceiros que são parceiros de fato, como por exemplo o Padre Flávio, ele é parceiro. Fala, como é que melhora para mim, melhora para você. E você senta e consegue ajustar. E tem parceiros que não são tão parceiros, querem montar em cima da prefeitura e aí você tem que falar para ele, meu amigo, a farra acabou. Agora aqui assim, assado, e a farra acabou. Então é óbvio que tem alguns momentos de estresse também. Mas a gente conseguiu, o resultado final foi bom, né? A nossa gestão, graças a Deus, tem uma boa aprovação na população. Agora o Cláudio, colega médico também, conhecido meu, assume a secretaria a partir de hoje. Esperamos que ele consiga dar continuidade nesse trabalho, nos projetos. Tem que ser quase que psiquiatra mesmo para ser secretário, né? Acredito que ele tem capacidade para isso, acredito que a equipe está lá, desejo sorte para ele. Liguei para ele inclusive no final de semana. Falei, Cláudio, boa sorte, que você precisar de mim. Estou à disposição. Não sou jamais o cara que vou aparecer lá do nada dando pitaco. Porque eu acho que a gente tem que respeitar o espaço de cada um, né? Fechei meu ciclo, fui embora e tô ali para ajudar. Se quiser alguma coisa, se quiser me ligar, se quiser perguntar, tô sempre à disposição. Mas não sou jamais. Como é que foi o encerramento com o Manga? Como é que foi a conversa final? Na verdade, eu tinha já... O Manga é samba lelê, né? Eu tinha conversado com o prefeito Manga em novembro de sair da secretaria ainda no ano passado. Eu falei pra você não sair, né? Falou. Falei, não saia, fique 4 anos, construa mais ainda o teu trabalho, né? Muita gente, eu fiquei muito dividido, Kiko, porque eu gostava de ser secretário, eu gostoso de ser secretário, gostoso de resolver as coisas. Aí depois que a coisa, o trem entrou no trilho, né? Melhora bastante. É gostoso, mas assim, a gente precisa entender as missões que a vida nos dá. Então, eu tenho um compromisso já firmado com o deputado federal Eduardo Bolsonaro de vim pré-candidato a deputado federal esse ano. Esse compromisso é um compromisso que a gente firmou lá em 2019. Então eu também não posso virar e falar assim, olha, eu mudei de ideia, meu compromisso não existe mais, preciso trabalhar. Esse final de semana agora, dia 27, a gente vai fazer o lançamento da pré-candidatura do presidente Bolsonaro. Então a gente precisa também fazer isso. Então entender as missões que a vida nos dá, cumprir minha missão ali com o prefeito Manga. Agora eu vou para outra missão que é essa candidatura e o futuro a Deus pertence, aí vamos ver o que vai acontecer. Como é que o senhor analisa esse momento? Agora falando um pouco de política, né? A gente vê uma disputa. O senhor acredita que ela vai ser polarizada entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula? Ou surge a possibilidade de algum crescimento, talvez, ao longo da campanha? Ou o senhor não acredita nisso? Kiko, desculpa, eu vou até ser um pouco deselegante. Claro, não Você sei. teve com o Modo na sexta-feira. Sim, não é deselegante. O cara não tem a menor chance de crescer. Ele não é meu candidato. Eu não tenho candidato. Eu sei. Não, mas diga, por você ter entrevistado ele recente, assim, ele não tem a menor chance de crescer. Falta, no mínimo, uma injeção de testosterona no Moro, né? A gente fala que o Moro é morno. Ele fica, então, veja bem, combate à corrupção. Aquilo não rola, entendeu? Ele precisa falar qual é a proposta dele. Ele fala, eu não quero agredir ninguém, mas o Bolsonaro, e critica o Bolsonaro, e não fala nada do Lula. Então, a terceira via não existe. É o calcinha apertada, que ninguém suporta calcinha apertada, né? O calcinha apertada é o homem que une o Brasil. Eu não acho que ele faz. Eu concordo que ele tem uma rejeição imensa, mas foi um governador que trouxe muito. Como é que alguém consegue trazer tantos benefícios e ter tanta rejeição? É o que ele fez com o funcionalismo público, os descontos? Não só com o funcionalismo, né? Ele piorou pro funcionalismo, ele aumentou impostos, ele trancou todo mundo em casa. Então, assim, o governo do estado, da gestão Dória, tem um resultado fiscal
positivo. Tem um resultado fiscal positivo, montando a máquina estatal na cabeça do paulista, arrebentando todo mundo e desconectado com a realidade, né? Eu sempre gosto de citar aquele vídeo do Dória no Nordeste, perguntando para as pessoas se ela conhecem Dubai. Aquilo, assim, o Dória não sabe o que está acontecendo no mundo, né? Ele não tem a mínima noção do Brasil real, que é o Brasil real, que é o cara que acorda de manhã e se o dia não for bom, ele não tem janta no final do dia. Ciro Gomes. Eu vou falar a verdade, assim. Pode falar. Lunático. O Ciro é lunático, né? Mas o presidente não é, às vezes, ele não fala umas coisas. O presidente é honesto demais. Mas o sincericida. Sincericida. Mas o Ciro é lunático. Você não consegue nem entender qual é o espectro ideológico que o Ciro se encaixa, já reparou? Porque ele fala uma coisa aqui, ele fala uma coisa lá. De repente ele dá uma patada no Lula. Semana passada ele estava falando do Lula de novo, do preço da gasolina, falando, não, a culpa é do Lula. O Lula está querendo jogar a culpa no Bolsonaro, mas a culpa é do Lula. Então você não consegue nem entender aonde que o Ciro está. O Ciro é um lunático também. Não existe uma terceira via. Seja o calcinha apertada, seja o morno, seja o Ciro Gomes. Se o Leite acabar vindo para o PSD, não tem como. Lula e Bolsonaro. Lula e Bolsonaro, com certeza. Não, mas qual é a sua análise do Lula? O Lula, ele teve uma sorte, ele é um cara de muita sorte, porque pelo menos ali nos primeiros 6 anos do governo dele, foi o melhor momento para o Brasil no cenário mundial. Verdade. Então foi um cenário mundial extremamente favorável ao Brasil. A gente tinha a China comprando a rodo, o preço do minério disparando. O próprio governo Fernando Henrique deixando determinados parâmetros. O governo Fernando Henrique deixou as matrizes econômicas bem organizadas. Então o Lula viveu... Ele surfou. Se você pegar todos os presidentes aí dos últimos 50 anos, quem teve um cenário mais favorável para ele foi o Lula. Na questão internacional. Compare o que o Lula teve com o que o Bolsonaro está tendo. Pandemia, agora guerra na Europa. Então, olha que cenário desfavorável, enquanto o Lula vivia aquela bonança. Então, é difícil você comparar resultados finais. Fala assim, olha, o governo hoje, a carne está cara, tá? Mas vamos olhar todo o fator global. A questão do foro que não era aquele para o julgamento do Lula, o senhor acha que isso pode levar aí uma questão desfavorável em função das condenações? O senhor acredita que o presidente Bolsonaro ou os aliados vão utilizar muito isso em relação às condenações que aconteceram em relação ao presidente Lula? O Lula hoje, ele pode não estar formalmente condenado por erros processuais cometidos pelo Sérgio Moro, por um avanço do Poder Judiciário que o Moro fez junto com os procuradores de Curitiba naquele momento, que são contrários à própria legislação brasileira, mas o Lula não está formalmente condenado, não muda o fato em si, que todo brasileiro sabe que o Lula é ladrão. Ganhou um triplex, ganhou um sítio, se abusou do povo brasileiro, montou uma quadrilha. Eu falo aquilo, o Palocci, que tomava café. O Palocci é devolução de dinheiro. O Palocci que tomava café, almoçava e jantava com o Lula por 30 anos, fala que o Lula era ladrão. Aí vem o maconheiro de 20 anos, que não sabe nem o que está acontecendo no mundo, e fala: Lula é inocente, Lula é inocente. Pelo amor de Deus, entendeu? Vamos jogar real. Você quer defender o Lula, você quer votar no Lula, você vota. A gente vive numa democracia, todo mundo tem essa liberdade, mas não venha falar que ele não é ladrão. Presidente Bolsonaro, você não acha que em determinados momentos a questão da vacina ou determinadas falas misóginas, homofóbicas, ou de repente ele em férias dizer que ele está em férias e vai continuar em férias e que tomara que ele não tenha que antecipar as férias, ele não podia, falta polidez às vezes nas colocações do presidente, ou é que é ele, né? É o jeito dele. Há 27 anos no Congresso Nacional ele era assim, né? Ele não mudou também. Ninguém tem surpresa nenhuma com o Bolsonaro. E como que você fala para uma pessoa que nunca perdeu, porque o Bolsonaro, desde a primeira vez que ele se candidatou a vereador no Rio, só cresceu a votação dele. Como que você fala para alguém que nunca perdeu, que nunca regrediu a influência, o poder político dele, que ele está errado e tem que mudar? Ele nunca perdeu. A votação dele só aumenta. Então você chega e fala, agora, você está errado, hein? Muda seu jeito. Pô, o cara vai olhar para você e falar,
Vá aprender, estudar alguma coisa, vá aprender alguma Agora, coisa. quais são as prioridades para o Brasil, doutor Vinícius? O que como deputado, o senhor é pré-candidato, nós já trouxemos vários pré-candidatos aqui, já teve Yara, já teve de todos os lados aqui, a gente sempre deu essa oportunidade e, obviamente, estamos lhe trazendo hoje para esse balanço que o senhor fez da Secretaria de Saúde, e é um balanço, e eu posso afirmar aqui, um balanço vitorioso, né? Junto ao prefeito Rodrigo Manga. E, obviamente, o senhor antecipou já a sua saída para poder, honestamente, se dedicar à campanha. Podia ter deixado até o 4 de abril, que é o limite, mas o senhor não deixou isso acontecer, o senhor antecipou. Eu cobrei bastante o prefeito Manga, eu falei bastante para ele, porque eu queria sair da secretaria antes de me filiar ao partido. Eu não gosto, Kiko, de fazer qualquer coisa na minha vida mais ou menos. Então, eu não estava na secretaria mais ou menos, eu estava 100%. Eu acordava pensando na secretaria, pensava o dia inteiro e dormia pensando na secretaria. Aquilo é do foco da minha vida. A partir do momento que eu vou pensar numa pré-campanha, eu preciso pensar só na pré-campanha. Não dá para tentar fazer as duas coisas, tentar ser secretário. Você vai daqui e até ser setembro pré-candidato pensando nisso. Pensando na pré-campanha. Porque querer ser secretário e pré-candidato ao mesmo tempo, você não consegue, você não tem cabeça. Não é honesto, né? Não é honesto com a própria população. Não é honesto. Então, a hora que eu falei, olha, prefeito, eu vou me filiar, tô marcando a data da minha filiação, vou embora, porque tem que ser honesto. Né? Acordei pensando na campanha, não na secretaria, é hora de ir embora e fazer aquilo. O senhor teve no último final de semana em Brasília, o senhor já tinha feito a filiação aqui em Sorocaba, né? Com o presidente Cláudio Sorocaba, né? Que é pelo diretório local, mas teve num ato oficial, né? De candidatos com potência de chance de vitória, esteve em Brasília. Como é que foi a conversa com o presidente Bolsonaro? Como é que o senhor está sentindo a energia dele nesse processo, nesse momento? Tanto o presidente quanto o pessoal da Nacional do PL está bem confiante na reeleição. Por mais que soltem algumas pesquisas, que olha, o Lula está em primeiro. É antecipado, né? A gente vai ter... Muito antecipado, e assim, ele é o presidente, ele tem a máquina, então... Sim. Os índices de rejeição que ficaram mais difíceis ali no momento, durante a pandemia, obviamente, continuam caindo. Ele parou de falar muito, né? A questão, Kiko, é muito os problemas do dia a dia, né? A pandemia é um problema que independe do presidente Bolsonaro. Mas ele ia no cercadinho e falava um punhado de coisa, né? Mas aí eu não gosto. Aí ele vai, o vice-presidente fala qualquer coisa, ele pai que o presidente é ele se impõe, né? É porque o Mourão falou que não devia, né? É uma situação diplomática. Imagina o Manga se fosse o Manga com um cara que nem o Mourão de vice, querendo se meter, querendo palpitar, querendo tudo. O que ia estar acontecendo aqui? Não dava, né? Não dava, ia ser atropelado. Então, de fato, o vice, porque o seu Fernando, por exemplo, vamos trazer para o nosso. O seu Fernando é o vice perfeito. Apoia quando é chamado para apoiar, não se mete quando não é chamado para se meter, mantém-se em silêncio, por trás está sempre tentando manter o governo não é utilizado estável pelas pessoas, né? Não, e está ali por trás ali, sempre tentando segurar, amparar e ajudar o governo. Esse é o vice perfeito. Aproveitar e mandar um abraço para o seu Fernando, para o Sheik, que fica, né, acompanha ele, ajuda ele no dia a dia, mas esse é o vice perfeito. É o vice que não se mete, que não enche o saco, que não faz nada. Muito bem. Doutor Vinícius, é um prazer sempre recebê-lo aqui. Sempre que o senhor trouxer a notícia, viu? Eu queria que o senhor estivesse junto com o Bolsonaro e colocasse ele no ar junto. Quando é que o senhor vai fazer isso? Na semana passada, inclusive, que eu Vamos fazer um Skype, o senhor aqui no estúdio e ele no Skype lá, fazemos os três. Então, na semana passada eu estava em Brasília conversando com o Felipe Martins sobre Felipe isso. Aqui, eu tinha pedido ao Felipe. Isso, aí a gente até abordou esse tópico, o Felipe falou que conversou, que estava conversando, eu também reforcei. Vamos ver se a gente convence fazer por aí Skype, uma entrevista de chefe de Estado, nada de intrigas e né? A gente quer falar sobre o Brasil, sobre aquilo que ele tem para continuar fazendo. Aliás, eu sempre digo que o presidente, no aspecto da área de infraestrutura, eu acho que ele é um dos melhores presidentes da história do Brasil, com ferrovias, rodovias, aquilo que ele é aquele tópico que eu sempre falo, eu falei na minha última entrevista aqui, vou repetir mais uma vez, o governo é muito bom. Isso é inegável. Em algumas áreas, eu acho. Ferrovia, rodovia, infraestrutura. Sim, nessa área. Questão de alagamentos, agora a gente vai ter a inauguração do piscinão em São Paulo. Ele resolveu a questão do Campo de Marte.
Sim. O conflito... 50 anos ou 20? 54 anos sem resolver. De briga judicial entre a Prefeitura de São Paulo e a União. Ele resolveu semana passada. Assinou. Então, assim, o governo é muito bom. O pessoal às vezes fala dessa questão de vacina. Baixo nível de corrupção, não se ouve muito. Não se ouve. Teve o caso, teve o caso lá, teve o caso aqui, e a federal agindo. Então, assim, o governo é bom, o governo os filhos entrega. Dele podiam falar menos, né? Menos intriga seria ótimo. Eu não acredito também nisso, sabia? Porque as pessoas jogam muito em cima dos filhos para tentar afastar os filhos do pai, inclusive. Mas os filhos são o pai. Os filhos, qualquer filho, ele tem um vínculo com o pai tem um vínculo com o filho, ainda mais trabalhando junto. Filho agitado é complicado, né? Mas eles são a mesma coisa. Eu acredito muito que eles jogam isso. Pais, né? Ele é o pai. Eles jogam muito isso de tentar criticar os filhos do presidente Bolsonaro para tentar afastá-los do presidente até. E enfraquecer o próprio presidente. De repente, tirando os filhos de próximo, tirando a família de próximo. Mas assim, o que os filhos fizeram? O Flávio, o que fizeram com o Flávio não se faz. Você pode falar o que quiser, eu acho isso daqui, eu acho daquilo. Nossa, todo mundo pode achar o que quiser, mas o fato é que não pode vir o Estado e estourar o sigilo fiscal de todo mundo que conviveu com você nos últimos anos sem nenhuma acusação formal, sem nenhuma prova, sem nada. O governo não pode fazer isso, por isso que a própria investigação contra o Flávio foi anulada. Mais de 90 pessoas tiveram seu sigilo fiscal quebrado sem nenhuma acusação. Então, assim, isso não pode ser feito no dia a dia. Por que fizeram isso? Porque é o Flávio Bolsonaro. Com o Lulinha não fizeram isso, né? Com o filho do ladrão maior não fizeram isso. Com o cara que ficou rico trabalhando no zoológico não fizeram isso. Então, assim, é uma perseguição contra o presidente Bolsonaro, é uma perseguição contra a família do presidente Bolsonaro, e aí se cria esses factóides, os filhos isso, os filhos aquilo. Os filhos são os pais, os filhos estão lá em Brasília, né, ou o Carlos no Rio, no caso, ajudando para tentar contribuir com o Brasil. Bem, doutor Vinícius, voe alto, sucesso, parabéns pelo trabalho. Sorocaba agradece essa dedicação junto à Secretaria Municipal de Saúde. Realmente a gente viu uma página nova e continua vendo, porque o mutirão continua acontecendo e saúde não para, né? E acho que muitos dos atos que foram programados acontecem ao longo desse ano, ao longo dos 4 anos. Nas próximas semanas a Prefeitura vai divulgar a planta do futuro Hospital Municipal. Isso deve... Na Avenida Ipanema. Na Avenida Ipanema, ali no final da Avenida Ipanema, que ninguém está acreditando ainda. Eu converso às vezes com as pessoas, converso com amigos, com empresários, eles falam, não vai sair esse hospital. Vai sair. Bom, quem conhece o Manga sabe que vai sair. Já vivi que unidade de 24 horas não podia, tem que fechar às 6, porque não tinha dinheiro para ir até às 10, 4 estão funcionando. Sim. Então, realmente é dar soluções sérias, encarar os problemas, fazer a cidade crescer, o orçamento crescer. Tá de parabéns o senhor. O prefeito Manga soube escolher direito aí o seu secretário de saúde. Sucesso, viu? Fico muito feliz. Parabéns aí, Sorocaba agradece por esse tempo em que o senhor esteve à frente da secretaria e deixa um legado aí a ser continuado. Espero que o secretário Paulo consiga dar... Cláudio consiga dar cabo a esse planejamento que foi feito. Sim, muito obrigado, Kiko, eu agradeço mais uma vez o espaço e, como eu disse, acredito no Cláudio, acredito no potencial dele, no time que está lá com ele, que é o mesmo time que caminhou conosco, e que a prefeitura agora vai entregar, vai dar resultados em cima de tudo que a gente já planejou. Então, dando continuidade àquilo que a gente já fez, os próximos 7 anos aí do prefeito Manga, de muito sucesso. Gostei do 7, já emendou, né? A gente tem que ser realista, né, Com certeza. Kiko? Isso vai emagrecer agora na campanha? Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. O senhor ganhou quantos quilos na prefeitura? 40 quilos. Abaixo isso aí, uma questão de saúde. 40 quilos. Mas é aquilo que eu falei, Kiko, pode até ser um defeito meu, mas eu não sei fazer uma coisa meia boca. Então, se eu tô focado na secretaria, tá engordando, não tá fazendo atividade física, eu não consigo ponderar os fatores da vida, eu foco só naquilo. Só que com 33 é uma coisa, a idade vai chegar, doutor. Um abraço, doutor Vinícius Rodrigues participou conosco da Jovem Pan. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já mais notícias para você.